Seguindo o terceiro vídeo, uma coisa é necessária, nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscá-lo sem distração alguma. Precisamos vigiar com relação a todas as coisas, até mesmo as coisas boas, ilícitas, que podem ser consideradas como bênçãos em nossas vidas, que podem nos distrair, tirar o nosso foco de termos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Esse é um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor. O nosso cuidado nessas 4 áreas é útil para prevenirmos e evitarmos a perda ou depreciação do nosso primeiro amor. Contudo, aos que já perderam o seu primeiro amor, assim sendo, é preciso fazer alguma coisa com relação à perda já sofrida. Para essas pessoas, eu gostaria de compartilhar o que eu tenho entendido nas Escrituras como sendo o caminho de volta. O caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus que propôs o caminho de volta. O caminho da restauração. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, e senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Cristo mencionou 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrependa-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta, relembrarmos os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias declarou: quero trazer à memória de que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Muitas vezes não nos damos conta de que temos perdido. Uma boa forma de dimensionarmos as nossas perdas é contrastarmos o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos anteriormente a Deus. Uma ocasião, eu fui visitar meus pais e entrei no quarto que, quando solteiro, eu compartilhava com meus irmãos. O simples fato de eu estar naquele ambiente trouxe à minha memória inúmeras lembranças e vivi na minha mente momentos de oração e intimidade com Deus que eu havia passado por lá. Recordei emocionado as horas que diariamente eu passava lá, trancado em oração. Sei que ninguém me falasse nada, percebi que a minha vida de oração já não era como antes. Essas lembranças ocasionam naquela época uma retomada da minha dedicação e oração, até mesmo hoje, ao recordar aqueles momentos da poderosa visitação de Deus que eu vivi naquele tempo. Sinto-me motivado a resgatar o que eu deixei de lado. Contudo, a lembrança em si de que eu havia provado lá não produziu mudança alguma. Ela simplesmente trouxe um misto de saudades com tristeza, arrependimento pelo fato de eu ter deixado de lado algo tão importante. E está exatamente a atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso: arrependa-te. Não basta termos saudades de como as coisas eram anteriormente. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar, clamar, pedir perdão a Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É o pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores.
E vós que sois do ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, verso 8 e 10. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para exaltação, restauração diante dEle. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação. Eu sei que recordar é chorar pelo passado, também não é cura em si, mas é um passo em sua direção, é um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor na carta à igreja de Éfeso ainda tem um terceiro passo prático. Volta à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas revivermos as lembranças e chorarmos. Temos que voltar a fazer o que abandonamos. Essas primeiras obras de que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a Ele. São uma forma de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a forma pelo qual o buscávamos e também a maneira de como o servíamos. Jesus não protestou porque os éfasos não o amavam, mas sim porque já não o amavam mais como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda, precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo Jesus. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-lhes nada mais do que um amor total, que possamos sempre nos apossar da graça do Senhor para vivermos intensamente a nossa obediência ao maior dos mandamentos. Amados e amadas, temos que a nossa fé tem que estar rija, forte. A sua fé está abaixo de zero, amado e amada. É difícil constatar a nossa vida cristã está tão fria a ponto de ser comparada às geleiras do Polo Norte. Falta de ânimo, disposição de fé, porém, há um caminho que leva você novamente ao primeiro amor. Primeiro amor, coração em ritmo acelerado, é uma alegria que transporta, uma fé que ultrapassa barreiras e uma esperança viva, fome insaciável pela presença de Deus e pelo conhecimento da palavra, um ímpeto ardente para anunciar as boas novas, coragem para buscar o perdido, força para dizer não ao pecado, arrependimento palpável quando erra, perseverança ao passar por problemas e uma paz que cede a todo entendimento. Pode ser que essa pregação breve se resuma a vida de algum cristão. No entanto, talvez a grande maioria irá ouvir e se lembrar de um tempo passado em que experimentou todas essas coisas e quiçá outras além, mas que infelizmente já não fazem parte do presente. São boas recordações que até geram saudades, mas que não passam de uma sombra de uma fase distante. Se essa situação sintetiza o seu sentimento, você precisa voltar urgentemente ao primeiro amor. Frio que mata. O corpo humano não resiste ao frio, pois foi projetado para trabalhar mediante o calor, para bater e bombear sangue para o organismo todo. O coração precisa dessa energia vital. Do mesmo modo ocorre com a respiração, que tem iguais necessidades durante a contração dos músculos para expirar o ar.
A temperatura saudável para o ser humano é em torno de 36,5 graus. Abaixo disso já é caminhada para o estado de hipotermia. O coração entra em compasso mais lento e a respiração vai se tornando ofegante. A transmissão de impulso e sistema nervoso central também fica comprometida e leva à perda da sensibilidade e da consciência até o indivíduo literalmente morrer de frio. O apego ao pecado distancia de Deus. Tudo que é pecado faz mal, distancia e traz a frieza. Se temperaturas baixas impõem a sentença de morte para o corpo humano, como poderia fazer então o ser humano nessas temperaturas? Como o corpo espiritual não é diferente, a igreja não foi concebida para apresentar condições gélidas. Ela precisa transportar energia, bombear sangue, que cura e liberta para todos os membros, aspirar a graça de Deus e o Evangelho, ser dinâmico, vibrante, apegado à verdade, ser tão calorosa a ponto de atrair, exalar vida. Porém, quando há um colapso nesse sistema, a tendência é de falência múltipla dos membros, uma morte lenta e dolorosa. O frio pode ter muitos ventos como influência do mundo. A relativação do Evangelho e da verdade, a flexibilização das lideranças em pontos-chave da doutrina cristã, mas acredito que essa frieza em muitas igrejas esteja relacionada ao pecado. É o apego ao pecado que distancia de Deus. Tudo que é pecado faz mal, distancia e traz frieza. A desculpa do esfriamento muitas vezes é o comodismo, mas o comodismo também é o pecado. As pessoas estão presas a uma ideia institucional, se participam ou não de um culto, se fazem atividades ou não. Só que a questão é mais profunda. É possível estar na igreja, ser ativo e ainda assim ser frio? Sim. O caminho do fim. Jesus disse certa vez aos seus discípulos que perto do fim dos tempos, com o aumento da maldade, o amor iria se esfriar. Logo, o amor é a essência de Deus, que é, ou deveria ser, a marca de todo crente, como disse Cristo. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13, versos 34 e 35. É esse sentimento, o mais nobre de todos, portanto, que faz com que o indivíduo se aproxime de Deus e se pareça com Ele. O crente tem marcas e diferenças. A primeira marca é ser parecido com Jesus. Precisamos observar as nossas ações. Tem alguma coisa a ver com Jesus? Se não parecemos com Ele, ou se nem tentamos ser parecidos, estamos frios espiritualmente. A falta de amor, de paciência, de domínio próprio, de perdão, de vontade de orar, de ler a Bíblia, é sinal de frieza que aponta para um grave quadro. Também comenta que você tem que ser forte, porque o pecado te persegue. A igreja pode parecer até antiquado para muitos, até porque tudo é normal, mas vejo que estamos vivendo em tempo em que a igreja está permitindo que as coisas do mundo secular entrem, e os padrões bíblicos estão se misturando com os do mundo. O que antes era inegociável está sendo recebido agora com facilidade. Além da responsabilidade pessoal, a questão também passa pela liderança e pelo tipo de ensino oferecido pelas igrejas. Eu acredito que as lideranças estão muito presas a questões práticas religiosas em si, como a quantidade de pessoas no culto, e seu louvor é animado, e se estão indo à escola bíblica, aprende-se a religião, e se esquece do princípio, o propósito que é Cristo, que habita em nós, ser gerado na vida das outras pessoas.
de volta ao primeiro amor, amados e amadas. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. A canção bastante tocada nos momentos de louvor das igrejas narra a história de alguém que reconhece ter se desviado ao longo do caminho das primeiras obras, arrependido, decide voltar ao primeiro amor e reconstruir sua vida. A letra é inspirada na carta de igreja de Éfeso, registrada no livro do Apocalipse. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. O primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem é o fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Cristo acima de todas as demais coisas. Se tivermos esse sentimento ardendo no coração, com esse fogo aceso, estaremos vivendo o primeiro amor intensamente. Enfim, o primeiro amor, Deus é colocado em primeiro lugar, à frente de todas as outras coisas, e estar em sua presença torna-se o alvo principal na vida dos cristãos. Não é difícil reconhecer na igreja quem está vivendo o primeiro amor. Sua devoção pela obra de Deus, os olhos brilham ao escutar as pregações, o coração inclinado a ouvir, a obedecer no primeiro amor. Deus é colocado em primeiro lugar, à frente de todas as outras coisas, e estar à sua presença torna-se o alvo principal da vida. O alvo principal da vida nossa é Jesus Cristo e sua palavra, porque sua palavra quer dizer a volta do primeiro amor. É como um pedaço de carvão: se você tirá-lo do meio dos outros que estão em chama e deixá-lo sozinho, ele vai se esfriando até se apagar, pois precisa estar junto dos outros. Precisamos disciplinar pessoas, andar junto com elas. É necessário que as igrejas atendam para essa prática, porque o discípulo é o remédio para a frieza. Se a pessoa é cuidada naturalmente, vai crescer, amadurecer e se aquecer. Eu posso muito bem estar jogando bola e ao mesmo tempo discipulando pessoas. Ser igreja não é somente se reunir no final de semana. Temos que mudar as prioridades e voltar à essência, que o cuidado com as pessoas é muito mais importante do que as programações, eventos, cultos. Não é responsabilidade de um só cristão, é de todos. Por essas palavras, amados e amadas, finalizando a primeira parte, porque o amor está esfriando e as guerras, essa é a primeira parte. Eu vou aqui finalizar. Espero que o Santo Espírito de Deus tenha transmitido até os amados e amadas essa palavra, e que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos os amados e amadas, as crianças no mundo principalmente. Eu clamo a elas, meu Pai, tenha piedade das crianças que estão passando fome. Sangue de Jesus, lave, abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos. Repreendendo nesse momento, expulse o demônio para as prisões do inferno. Eu ordeno em nome de Jesus e peço que o sangue de Jesus revista a armadura em cada um, fiéis à palavra, servas do Senhor, amados e amadas, revestindo contra o ataque, blindando contra o ataque do adversário, para que ele não venha fazer comichão, para vocês não ouvirem a palavra do Santo Evangelho, para vocês não irem à igreja, para vocês não orarem, para não jejuarem, para não cultuarem a fé. Em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou o filho do dono do eu sou. Amém.